Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que eu consegui reunir sozinha todas as certidões para seguir com o meu processo de requerimento de cidadania italiana. Mas antes de assistir o vídeo, meu pai ele sempre contou que na família nós tínhamos, descendentes italianos. Mas a família em si nunca deu muita atenção, né? Minha avó sempre afirmou, inclusive, que o pai dela era o italiano da família. Então, entre 2021 e 2022 já começou a minha busca por mais, né? Assim, saber mais das nossas origens, se realmente a gente teria direito à cidadania italiana. Eu vi que não tem limite, né, de gerações. E aí já começou minhas buscas. Minha avó não tinha nenhuma certidão, não tinha nenhum documento. O pai dela faleceu quando ela era bem novinha ainda. Mas meu pai, entrando em contato com alguns primos distantes dele, lá do Paraná, ele viu que uma prima tinha certidão de óbito da minha bisavó. E aí ela já mandou a foto, já comecei a reparar ali o que estava descrito. E no final dessa certidão, tinha lá a informação do registro de casamento dela com o meu bisavô. Nisso eu já fui no cartório, solicitei inteiro teor essa certidão de casamento deles. E, inclusive, gente, é muito importante quando for solicitar qualquer certidão que seja inteiro teor, pois ela vai constar o máximo de informação que pode contribuir nessa sua busca, né, de mais e mais informação. Aí solicitei essa certidão quando eu retirei no cartório, então eu tive uma grande surpresa. Na verdade, meu bisavô ele não era italiano, ele era brasileiro. Então, daí já me deu uma desanimada, mas parei por um tempo, né, a busca, mas depois eu prossegui, continuei. Falei, não é possível que minha avó sempre falou que tinha italianos na família, que o pai dela era italiano, e não ter, né? Eu falei, eu não vou desistir, não vou parar por aí. Então, continuei a minha busca. Através de muitas pesquisas na internet, eu encontrei um site que ele é chamado de Family Search, que nele é possível você fazer sua árvore genealógica, e ele se cruza com outras, por exemplo, sua família já tem alguma árvore genealógica e você está criando a sua, ele já faz aquela junção automática das informações. E foi assim, eu comecei criando as minhas informações, depois do meu pai, depois da minha avó, dos meus bisavós, que já tinha informação, e nisso o site já cruzou a informação com as informações desse site do Family Search. Eu pude dar, então, um grande passo, né? Porque eu já sabia de onde eu poderia iniciar as minhas buscas, tanto na Itália quanto também aqui no Brasil, porque lá constava, inclusive, os locais de nascimento deles na Itália, dos meus tataravós, o ano de óbito do meu tataravô, e também constava o registro de óbito dele, as informações, na verdade, de óbito dele aqui no Brasil, que era no interior de São Paulo. Foi então daí que eu já solicitei, inclusive, a certidão de óbito dele, para ter mais informações, né? Só confirmar mesmo se realmente ele era o italiano da família, se constava alguma informação do meu bisavô. Pois na certidão de casamento do meu bisavô, tinha as informações do meu tenato, né? Do meu tataravô, porém, eram bem divergentes os nomes, não batiam ali. Tinha uma grande diferença, pois quando o italiano chegou no Brasil, eles chegaram no Brasil foi mais ou menos entre 1890 e 1992, por aí. Quando eles chegaram no Brasil, teve uma variação gigantesca no nome deles. Então, a escrita do nome deles é muito diferente. Por exemplo, de Giovanni passou a ser João. Então, ao mesmo tempo que eu pensava, encontrei as informações, são eles, ao mesmo tempo eu pensava que não eram, porque os nomes não batiam, eram completamente diferentes. Mas daí eu solicitei a certidão de óbito do meu tataravô, entrei em contato com os cartórios daquela região, né, que estava descrita lá no site de Family Search, solicitei a informação lá se tinha de fato o registro de óbito. Um dos cartórios me retornaram com a informação que sim, que tinha. Solicitei essa certidão inteiro teor novamente. E lá já constava a informação que, de fato, ele era italiano, que ele faleceu lá no Brasil. Constava a informação também dos filhos dele. Então, eu tive a certeza ali que o meu bisavô era, de fato, filho dele, porque constava o nome dele ali naquela certidão também. E nessa certidão também constava que alguém, né, tinha feito uma solicitação de retificação
de forma judicial. Ou seja, alguém realmente da família já tinha essa cidadania. Porque no site já constava a informação, né? Praticamente completa ali. As informações tanto da Itália quanto do Brasil. Aquele documento já estava retificado. Então, só me motivou ainda mais seguir com o processo. Gente, por incrível que pareça, mas cada coisinha que você vai encontrando dá um up, assim, te motiva mais e mais e mais a não desistir da busca. Claro que tem hora que desanima, né? Porque às vezes você tá procurando lá uma certidão, entra em contato com vários cartórios, não tem retorno, quando tem é retorno negativo, que ninguém tem aquele registro. Mas é assim, né? A busca, se você quer fazer realmente sozinho, sem assessoria, sem pagar alguém e pra poupar também, economizar no bolso, eu acho que vale super a pena. E dali, quando eu tive já em mãos a certidão de óbito dele, antes de solicitar já as certidões do Brasil, eu comecei a trocar e-mails, fiz o envio de vários e-mails, peguei modelo na internet, porque eu não falo italiano, peguei modelo na internet de e-mails, mandei para várias comunes e paróquia da Itália, solicitando a certidão de matrimônio, que é de casamento deles, na Itália, e solicitando também a de nascimento do meu tataravô. E aí, tive o retorno positivo. Não, na verdade, ninguém me respondeu de início, não tive retorno nenhum. Nisso, quando eu solicitei, essa certidão já estava aqui em Portugal. Demorou em média 3 meses, chegou uma carta para mim, pelos correios, com a certidão de batismo do meu tataravô, diretamente da Itália. Eles não me responderam o e-mail, se tinha, se não tinha, simplesmente só mandaram uma carta, porque lá no próprio e-mail, inclusive se vocês quiserem depois eu posso mostrar como que eu escrevi esse e-mail solicitando o documento, mas lá eu descrevi também o meu endereço e perguntei para eles se localizassem, se podiam fazer um envio para o meu endereço e quanto que eles cobrariam por isso. Mas não me responderam nada, foi de graça e chegou aqui em casa esse documento. Fiquei super feliz, muito animada quando eu tive essa certidão em mãos. E dali, eu aguardando ainda a certidão de casamento deles. Pois nesse site do Family Church eu encontrei um livro. Essa pessoa da família que já tem a cidadania reconhecida, quando ela estava fazendo as buscas, ela foi implementando ali todas as informações nesse site. Inclusive tinha um link que era interligado do próprio Family Church, que era um livro diretamente da Itália, que constavam as informações de registro de casamento deles. Tudo escrito à mão, inclusive foi bem difícil de identificar lá a informação. Eu queria realmente confirmar o local de casamento deles, né? Mas eu não reconhecia, gente, a escrita. E no Family Church tinha informação do local de casamento, só que como eu fiz um envio de vários e-mails e não tive retorno, eu falei, tá errado o nome. E aí nisso eu já entrei também em grupos no Facebook de pessoas que fazem a busca de documentos da cidadania italiana sem assessoria. Comecei a trocar vários posts lá com o pessoal, compartilhar, né? Perguntando, vocês conseguem me ajudar aqui? O que tá escrito aqui? Que eu não estou identificando aonde que eles casaram, né? E aí, muitas pessoas me ajudaram. Então, eu vi que a informação no site lá da Family Church era outra, completamente diferente. Provavelmente por isso que eu não tive retorno. Mas então, nisso, quando eu tive a informação, busquei também na internet a paróquia lá, né, da região. Fiz um envio mais ou menos de uns 5 e-mails, todos voltaram. E aí, depois encontrei um outro e-mail, fiz o envio e então tive um retorno positivo, que tinha realmente o registro de casamento deles lá na Itália. Só que eles não me fizeram envio pelos correios, me mandaram somente a foto do documento lá em um arquivo, realmente a foto, não foi nem PDF. E eu tive que pagar uma pessoa lá da Itália para poder me fazer o envio deste documento. Mas é isso, pessoal. É basicamente isso. Hoje eu estou no processo de retificação dessas certidões que estão no Brasil, né? A única certidão que foi retificada dessa minha prima distante foi a de óbito do meu tataravô. Depois, no próximo vídeo, também eu vou contar para vocês, nos próximos, né? No próximo eu vou contar para vocês como que eu utilizei essa plataforma do Family Church, vou mostrar um pouquinho para vocês. No outro vídeo eu vou contar para vocês como que eu conheci essa minha prima distante, que inclusive ela teve recentemente aqui em Portugal, conheci ela pessoalmente, né? E é isso, pessoal. Estou nesse processo, então, de retificação. Vou contando cada vez mais para vocês sobre o meu processo. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Até o próximo vídeo.